Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um Palavra de Vida e que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Antes eu gostaria de estar convidando você que ainda não é membro da Igreja Batista no Maneiró, que você venha fazer parte dessa família, uma família para pertencer. Nossas celebrações ocorrem todas as quartas-feiras, aos domingos, 9 horas da manhã e também às 18 horas da noite. Você é o nosso convidado, venha, porque eu sei que Deus tem sempre uma palavra para falar ao seu coração. Também gostaria de te convidar para participar do 30 Semanas, onde Deus trabalha áreas em nossas vidas que nos fazem afastar de Deus, tais como procrastinação, ansiedade, questões de sexualidade, ira, rejeição, entre outras. Você é o nosso convidado. E para você ficar por dentro de tudo que se passa na Igreja Batista no Maneiró, faça a sua inscrição no canal do YouTube, entre em contato com a Secretaria da Igreja e eu tenho certeza que eles estarão tirando a sua dúvida, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar e que possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Tudo que o Senhor tem, Senhor, para falar conosco, Pai. Pai, no nome de Jesus, que é esta mensagem, Senhor, que é a Tua palavra, Pai, venha falar ao meu coração e ao coração do Teu povo, ao coração de todos aqueles, Pai, que estarão ouvindo esta mensagem. No nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre verdadeiramente livres. Esta é uma palavra em que podemos refletir e pensar livres de quê? Livres, na verdade, o que o Senhor quer dizer aqui é do pecado, da condenação e da morte. A palavra de Deus diz, eu gostaria de estar lendo com vocês, no livro de João, no capítulo 8, do versículo 32 e o versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 agora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos aqui, nesta passagem bíblica, onde, quando lemos todos o contexto desta mensagem, o Senhor, Ele veio falar a respeito da sua missão, do que Ele veio fazer aqui nesta terra. Porque, na verdade, o objetivo de Jesus foi libertar a humanidade da condenação eterna. E a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele é o nosso único caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja bem, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Quando a gente fala de libertação, ficamos imaginando tantas coisas, mas livrar de quê, Odi? É disso, é do pecado, é da condenação eterna. Jesus, ele veio para isso. A palavra de Deus nos diz e nos garante, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por homem, é inspirada por Deus, é escrita por homens, mas inspirada por Deus. Foi o homem que escreveu, mas Deus o capacitou para isso. E nós acreditamos em tudo aquilo que a palavra de Deus diz.
Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está se referindo de quem? Dele mesmo. Ele é a verdade quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador. A palavra de Deus diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. O que ele quer dizer com isso? Que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E quando nós começamos a entender isso, quando começamos a meditar na palavra de Deus, obedecendo ao que ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A necessidade e a importância de nós, cada dia mais, aprendermos do nosso Deus, aprendermos a respeito de Jesus, porque quando a gente começa a aprender sobre Ele, que é a verdade, como ele disse aqui em João 8, no 32, conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis Jesus, e Ele vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o único caminho, meu querido. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades que você vem sofrendo na sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo pode te libertar e te livrar de qualquer jugo do pecado. Não importa a vida que você teve antes, não importa o que você fez, não importa o seu passado. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo agora para o alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Não importa o teu erro. Se a gente for começar aqui a fazer... Se eu for começar aqui a falar dos meus pecados e dos meus erros, eu vou parar e pensar, eu não sou digno. Realmente eu não sou digno. Mas o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício que ele fez foi para me libertar disso. Para verdadeiramente eu ser livre através de tudo quanto ele fez. Eu tenho que dar credibilidade. Para eu ficar livre desta condenação, eu tenho que dar credibilidade a tudo quanto ele falou para mim. E, Odi, mas eu estou realmente condenado? Vamos ler aqui em João também, no capítulo 3, no versículo 18. Numa conversa que Jesus teve ali com Nicodemos, nós vamos observar que ele falou assim, ó, quem crê? Vamos ler o 17 e o 18, para entendermos melhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós só precisamos ser salvos se nós tivermos sido condenado ou estejamos presos. Eu preciso ser salvo de alguma coisa. E de que seria isso? Na verdade, a Bíblia diz que é uma condenação. Vamos ler o versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crer em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, todos pecaram. A palavra de Deus diz claramente que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. A humanidade necessitava de um Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Porque todo aquele que nele não crê já está claramente, como diz no versículo 18, já está condenado, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, para que venhamos ter Jesus, para que venhamos ser filhos de Jesus, filho de Deus, através do seu Filho unigênito, é necessário aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você faz isso, você agora tem o direito, Deus te deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Porque Jesus Cristo nos livra de todo o pecado. E quando eu olho para a história de Jesus, né, o nosso Senhor, eu fico maravilhado quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas antes tornou-se semelhante a nós, carne. Tornou-se semelhante a nós. Sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este Jesus, que tendo todo o poder nos céus e na terra, ele não quis ser igual a Deus. Ele veio para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer o mundo através dele. Porque ele se fez como eu e você, sujeito aos pecados. A palavra de Deus diz que em todas as coisas ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele é o único santo. Eu e você que está me ouvindo esta palavra hoje, nós somos pecadores. Mas temos que acreditar que Jesus Cristo nos livra de todo pecado. Esta mensagem, verdadeiramente livres, é para que você entenda, como diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quando a gente começa a aprender de Jesus, lembra que eu falei lá na frente? Que ele falou, e aprendei de mim. Quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a aprender a respeito da história de Jesus, de tudo quanto ele fez, a gente começa a entender que verdadeiramente, quando temos um encontro com ele, somos livres da condenação eterna. Ô dia, eu sou muito pecador. Será que realmente tudo aquilo que eu fiz de errado, eu posso encontrar salvação? Pode, querido. Vou te contar uma história que a palavra de Deus deixou para nós, que o Senhor deixou para nós, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 10. Nessa história, a palavra de Deus diz que havia um homem, um romano, um centurião, chamado Centurião Cornélio. Ele vivia em Cesareia, uma cidade portuária. Este homem, ele tinha homens ao seu comando, era um homem poderoso, era um centurião, tinha 100 homens ao seu comando, ele era da corte italiana, era um homem influente da época. E diz a palavra de Deus que este homem era um homem que fazia boas ações. Continuamente ele orava a Deus e ajudava outras pessoas. E Deus, vendo o coração e a sinceridade daquele homem, eu não sei como é que está o seu coração hoje, né? Talvez você ainda não tenha entendido, mas você é uma pessoa boa, que pratica coisas boas, tem boas intenções, busca a Deus da sua forma, mas talvez você ainda não tenha tido um encontro com Deus. Mas este homem se encontrava assim também. Ele sabia quem era, mas ainda faltava alguma coisa na vida dele. Ele precisava receber o Espírito Santo e aprender sobre Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Cornélio teve uma visão. Na verdade, apareceu um anjo para ele, e este anjo começou a falar para Cornélio que Deus tinha ouvido as orações dele, né, e as esmolas, a ajuda que ele tinha dado ao povo. E Deus falou para Cornélio enviar, né, a uma cidadezinha chamada Jope, seus servos para chamar um homem chamado Simão, cujo nome também é conhecido como Pedro. E assim Cornélio fez. Enviou 2 dos seus servos e um soldado para ir até Jope para chamar Simão Pedro. E eles foram ir quase chegando já próximo à casa do homem chamado Simão, o curtidor. Diz a palavra de Deus que Pedro estava orando no terraço, na casa de Simão, o curtidor, e teve fome. E resolveu comer alguma coisa, né? E diz a palavra de Deus que de repente veio sobre Pedro. Ele desacordou e teve uma visão, naquele momento, do Senhor que descia do céu, né, como que uma toalha atada nas 4 pontas, em forma ali de um vaso. E em cima desta toalha, em cima deste vaso, diz a Bíblia que tinha todos os tipos de animais impuros, quadrúpedes, répteis e aves do céu.
E o Senhor falou para Pedro: levanta, mata e coma. E Pedro, ele, por ser judeu e ter como na tradição judaica não comer aqueles tipos de animais, Pedro falou: Senhor, de forma alguma eu vou matar e comer isso. Essas coisas imundas, impuras aqui. E o Senhor falou para Pedro: Pedro, como chamas tu comum e imundo aquilo que Deus purificou? E diz a palavra de Deus que isso se sucedeu 3 vezes a Pedro, né? Logo a Pedro, 3 vezes. E Pedro acordou e não estava entendendo nada, ficou meio confuso a respeito daquela visão, do que o Senhor queria falar para Pedro. E aqueles homens, diz a palavra de Deus, que logo após esse acontecimento, desta visão que Pedro teve, eles chamaram na casa de Simão Curtidor e ali falaram com Pedro, né, falando toda a história do que o anjo tinha falado com Cornélios, mandado chamá-los. E Pedro foi até a casa de Cornélios. Só que Deus fez Pedro entender. E naquele momento quebrar toda a religiosidade. Porque diz a palavra de Deus que o povo judaico, eles, como tradição, como de costume, era ilícito que um judeu entrasse na casa de um ímpio, né, de um grego, de um gentil, como eles chamam. Mas Pedro foi assim mesmo, porque ele foi para fazer a vontade de Deus. E diz a palavra de Deus que ali Pedro ministrou e aqueles familiares, amigos de Cornélios que estavam lá esperando já Pedro, diz a palavra de Deus que quando Pedro ministrava a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se apoderou daquelas pessoas. Ou seja, naquele momento, elas começaram a ter uma intimidade com Deus. Eu não sei o que está faltando para você. Mas o que eu quero dizer com isso? Através desta visão que Pedro teve, o que o Senhor estava falando para Pedro naquele momento? Que não importa. Não importa quem é, não importa qual é a nação, não importa de que cidade, não importa a sua cor, a sua raça, não importa a roupa que você veste. O que importa, querido, é que você tem que aceitar a Jesus, porque se Jesus te purificar, você verdadeiramente será livre. Naquele momento, o que o Senhor estava mostrando para Pedro era que não importava se era judeu ou se era grego, se era circunciso ou se era incircunciso, não importava, porque Jesus, ele purifica de todo pecado. Por isso Deus fez e permitiu que Pedro tivesse aquela visão naquele momento, daqueles animais impuros. Quem são esses animais impuros? Éramos nós, em outro momento. São muitas e outras pessoas que estão aí fora, precisando de repente, agora que você é liberto, de ouvir esta mensagem, de ouvir que Jesus Cristo é que liberta, independente de como eles sejam, independente do pecado deles. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer que aquela pessoa não merece, que fulano de tal não merece, não é digno? Foi Jesus que pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Foi Jesus que morreu na cruz para que hoje eu e você verdadeiramente fôssemos livres, libertos desta condenação que ele falou. Aquele que não crê nele, ou seja, aquele que não crê em Jesus, já está condenado. Querido, eu quero também dizer para você que já teve um encontro com Jesus, que conhece a palavra de Deus, que por algum motivo está achando que você não é merecedor, você não serve mais, não presta mais. Jesus já pagou um alto preço. Jesus te purificou. Você determina sim, na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você tem sim a salvação. Você é salvo, você é liberto porque Jesus já decretou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Entenda isso, porque quando você começa a ter intimidade com Jesus, você vai esquecer de tudo aquilo que a carne é tendenciosa.
a fazer. Mas você agora vai começar a dar créditos, a obedecer, a entender tudo quanto Jesus nos ensinou, a andar em espírito. Querido, não importa onde você está nesse momento, você que está na sua casa, eu não sei onde você está, de repente você pode estar no carro ouvindo esta mensagem, não me importa, não me importa, Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te livra, Ele tem o poder de te livrar de todos os seus pecados. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Só Ele tem poder para lançar o homem no inferno, para matar a alma do homem. Nenhum outro. A palavra de Deus diz, não temais aos homens, que apenas pode tirar a sua vida, a vida carnal, e depois disso nada mais podeis fazer. Temais ante aquele que depois de tirar a sua vida, pode lançá-la no inferno. Este é Jesus, porque Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Mas Ele é um Deus de amor. Ele te convida a viver uma novidade, uma experiência de vida. Você que está ouvindo, acredite. Não importa onde você está, não importa o que você fez. Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo que se fez como eu e você, carne, mas que foi santo em todas as coisas, Ele é o único. Ele é o único mediador. Ele é o único que pode levar o homem a Deus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lembra que eu falei que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Tornou-se semelhante a nós, foi obediente até a morte ali, a morte de cruz. Quando você dá continuidade nesse texto, você também vai ler, ele continua a falar. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, acima de todos os nomes, para que ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Querido, é só através de Jesus. Curve-se agora na presença de Jesus enquanto você está com vida, enquanto você respira esse ar. Não deixe para se curvar naquele grande dia, porque um dia todo o joelho vai se dobrar. Mas Ele te dá a oportunidade hoje de você se curvar. Se curvar é você reconhecer, é você entender que só Jesus pode te salvar, verdadeiramente te livrar. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não importa onde você está. Quando a gente vê a palavra de Deus, quando Jesus estava com aquela mulher samaritana, e ali ela fez uma pergunta, Senhor, onde? Eles estavam em Samaria. Onde devemos adorar? Aqui? No caso, aqui em Samaria? Ou em Jerusalém? E Jesus falou para aquela mulher, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Ele falou para ela assim, nem aqui, nem em Jerusalém. Querido, aonde você estiver agora, nesse momento, Jesus pode mudar a história da sua vida. Ele é o nosso Salvador. E que o Senhor possa ter falado poderosamente ao seu coração, como Ele vem falado comigo também, através da sua palavra. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar para agradecer a Deus por esta mensagem? Amém? Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Apesar de ter todo o poder, Pai, nos céus e na terra, Tu nos ama, Tu não nos julga, Tu olha para nós, Pai amado, mesmo sendo pecadores. Tu olha para nós e nos ama e nos perdoa. Obrigado, Jesus, por interceder por mim. Obrigado, Jesus, por interceder por essas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos guiar no caminho da verdade. Pai, toda a honra e toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, para todo sempre. Que a Tua mensagem, Senhor, chegue ao coração
desse povo, de todos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.